Olá, pessoal de casa. Estamos iniciando mais um programa Amor Diário com muito orgulho, com muito carinho para te abençoar. É isso daí. Hoje nós temos um casal muito querido nosso aqui de Brasília, que é o Rafael Silvério e a sua esposa, a Rayane. Vamos contar um pouquinho do testemunho deles, né, amor? Isso mesmo, vou contar um testemunho de bênçãos, o que é o casamento na igreja. Eles vivenciaram as duas fases, um casamento fora e o casamento dentro com Jesus. Então, imperdível, te convido a ficar ligadinho nesses 30 minutos e assistir essa entrevista que pode te ajudar a resolver seus conflitos, transformar a sua vida. Vamos lá? Pode soltar. Estamos aqui novamente, vamos começar o nosso programa Amor Diário com o Rafael Silvério e a Rayane. Gente, o Rafael gosta de ser chamado de Silvério, então nós vamos chamar ele de Silvério. Sejam bem-vindos, tá? Silvério e Rayane. Obrigada. Obrigado. Podem ficar à vontade. Queremos saber a história de vocês, como é que vocês se conheceram, como é que é a história. Vai contando um pouquinho pra nós aqui do início aí. Quer começar, amor? Quanto tempo juntos? Total 10 anos, né, bispo? Total, junto com namoro e tudo, 10 anos. 10 anos juntos é muita coisa, gente. Uma Chão. década. Mas quanto tempo de casados? Agora em novembro a gente faz 5 anos de casado. Mas moravam juntos antes? Sim, a gente morava junto. Tá. E vocês se conheceram aonde? Na verdade, a gente se conheceu através do meu primo, né? Meu primo namorava a prima dela e eles sempre se falavam, né? Falavam assim, nossa, você poderia conhecer minha prima, né? E foi em um Réveillon a gente se conheceu, né? Aí a gente foi se conhecendo, foi saindo, e a gente acabou ficando junto, né? E Então até hoje. Até hoje. Só que tem um detalhe, né? Vamos lá. Quantos anos ela tinha? na época, 13 anos. E você? 19. Caramba, Silvério. Pedófilo. Isso aí, se alguém tá assistindo, tá doido. Ah, Silvério, só você mesmo. Essa foi boa. Você tinha 13 anos de Tinha idade. 13 anos. Vocês começaram a namorar já. Um pouquinho depois a gente começou a namorar. Como é que foi que seus pais aceitaram isso? A minha mãe não queria muito não. Aí ela impôs umas regras, a gente só se via fim de semana, nada de tirar nota baixa na escola. Excelente. E aí foi assim até os meus 17. Aí quando a gente fez 17 anos, a gente decidiu morar junto. Então vocês namoraram 4 anos, com 17 anos foram morar. Isso aí estavam na igreja ou esse tempo fora? Não. Nunca Estavam fora. queria saber de igreja, Não. nunca tinha ouvido falar, nem nada. Não. Eu tava desviada. Eu sempre gostei de igreja evangélica, eu tenho uma tia que ela é pastora há muitos anos, e eu sempre ia na igreja da minha tia. E aí frequentei um ministério perto da minha casa, com 12 anos eu batizei, aí com 13 anos eu desviei, aí logo em seguida eu conheci o Rafael. Aí você desviou mesmo. Aí eu desviei Eu- total. O Rafael aí foi. Aí que desgrou, você desgrou Se o negócio. investou. Aí vocês vieram pra igreja. Sim. Tem quanto tempo já de igreja vocês estão? 6 6 anos. anos. E com esses 6 anos, na igreja vocês chegaram, vocês já estavam morando juntos. Aí nesse meio termo, eu voltei pra casa da minha mãe, a gente brigava muito, né? Ele saía muito, ele bebia muito. E aí eu falei, Ele tinha o quê? não dá. 19? 22 anos? Tinha 22 Coisa? anos. Na verdade, eu era muito contra, né, bispo? Essa questão de igreja, eu não... Só ia na igreja, assim, em questão de missa de sétimo dia, quando alguém... E olha lá. E se fosse E muito olha lá. amigo. E eu era muito contra. Eu era muito contra. Criticava? Criticava demais. O pessoal evangélico, assim, eu... Esse povo evangélico, né? Nós, né? Esse povo evangélico. E mas só uma coisa. Não, fala o seguinte. A história, tem muita história pra contar. Tem muita história. Nós temos uma matéria de rua. Eu pedi pra soltar. A gente continua, porque senão a gente vai embora aqui e solta a matéria. Solta pra nós a matéria. O orgulho é um sentimento que geralmente vem depois de um ferimento, alguma discussão, alguma coisa que você não concordou, que não foi de acordo com o que você estava esperando. E o orgulho, ele é uma barreira para o amor. O orgulho não combina com o amor. O orgulho, ele
tira o direito no caso da mulher, de dar a sua opinião também. Porque no relacionamento tem que ter a opinião dos dois lados. Porque se tiver só de um lado, no caso, só minha opinião, no caso do homem, não vai ter um relacionamento duradouro. Porque a partir do momento que você decide que você não quer ficar sozinho, que você quer se unir a uma pessoa, você tem que colocar essa união acima de você mesmo, né? Acho que o machismo também tem muito a ver com isso. Então acho que a melhor coisa é analisar, não agir assim, porque você pode olhar para trás e ver que se distanciou de pessoas que você ama por causa de um sentimento de orgulho. É isso aí. Você viu que Orgulho, né? o rapaz falou uma coisa engraçada. Ele falou, interessante, não é engraçado, interessante. Ele falou assim, se for casar e a mulher puder ter a opinião dela, não é melhor não casar. Ele falou assim, a mulher tem que ter, ela tem que falar o casamento, tem que ter a voz da mulher. A decisão é dos dois. Impressionante, né? É verdade. Verdade. Foi muito bom que ele falou assim, que o orgulho impede a mulher de ter a opinião dela. Quando o homem é muito orgulhoso, muito brutão, muito duro, aí ele bloqueia Mas a identidade da mulher. E isso vem muito da instrução, né, que ele Da recebeu. instrução, do machismo dentro de casa. Mas aí Viu, ele falou, né, aprendeu. E ele falou, né? E ele tem uma cara meio de nordestino, rapaz, porque deve ser meio tosco o rapaz que falou aquilo aí. Mas ele já tem um conhecimento. Ele falou, se não for assim, não é duradouro. Muito bom. Verdade. Mas volta aqui pro casal, vamos contar aqui. Me conta pra nós um pouquinho mais da história de vocês. Então vocês, com 22 anos, vocês tiveram uma ruptura. Foi. Você voltou pra casa da sua mãe. Voltei pra casa da minha mãe. A gente ficou um ano distante, né, sem se falar, sem se ver. E foi nesse tempo aí que eu tava sozinho, fiquei totalmente sozinho, sem ninguém, né? Até o pessoal da minha família meio que deu uma distanciada de mim também e eu... Mas isso não foi quando vocês chegaram na igreja, foi antes? Não, Foi antes. Não, foi bem antes. Ah, Aí num final de semana desse qualquer, um amigo meu me chamou, né? E a gente tinha passado uma noite, né, de festa, balada, e num sábado ele me chamou pra um lugar, só ele não falou pra onde é que era. Falou, vamos lá, vamos, e a gente chegou naquele lugar totalmente, totalmente embriagado, e eu não sabia onde é que eu tava. Porque até então não conhecia a igreja, não sabia como é que era. E mamado na cachaça ainda? Muito. Aí você não tava sabendo mesmo. E foi lá, aí foi passando o tempo, eu fui caindo na real, né, onde é que eu tava, e eu, aí pensei assim, nossa, que diferente, não é o que eu pensava. E ali eu fui conhecendo pessoas ali dentro. Quebrou um paradigma pra você naquele momento. Muito ali, forte. Uai, isso aqui é Foi uma um igreja? choque muito forte pra mim, né, porque até então pra mim, igreja era uma coisa que não era pra mim, eu pensava dessa forma. Que eu nunca te aceitaria, nunca te caberia naquele ambiente. Ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu sempre me privava, as pessoas me convidavam pra ir, eu recebia convites, eu nem respondia, eu simplesmente saía fora, falava, não, essa galera não é pra mim. E esse momento foi quando vocês dois estavam separados? Sim. Na ruptura. Aí você chegou na igreja? Eu cheguei na E igreja... ficou ou não ficou? Não, eu fiquei naquela, né, ainda... Meio Raimundo. Meio abalado, né, na situação, né, aí eu fui conhecendo pessoas ali dentro, líderes, e foram me dando instruções, e eu fui me ajudando, né, quebrando vários paradigmas pra mim, que até então eu era uma pessoa que, se um homem chegasse pra mim e falasse alguma coisa pra mim, eu nunca aceitaria direção ou qualquer outra instrução qualquer. E isso pra mim era muito forte, eu não precisava ouvir aquelas pessoas. E esse paradigma foi quebrado na minha vida. Seu machismo, seu orgulho não te permitia. Era muito forte isso pra mim, era muito forte. Eu não sabia abaixar a cabeça e ouvir as pessoas, aceitar que eu tava errado. E aí nisso aí você ficou na igreja, se envolveu, como é que foi? Eu fui pro meu revisão de vidas, depois fui fazendo estudo de vencedores. Você teve um encontro com Deus? Tive um O encontro Espírito com Santo Deus. Deus te pegou? Graças a Deus. Foi isso aí que deu uma Foi. aconteceu. Foi na igreja ou foi numa revisão? Foi no revisão de vidas. Uma revisão de vida do Espírito Santo te deu uma pegada, Foi. acabou. Ali você entrou. Foi ali eu Ah, decidi, né? desceu, aí você decidiu. Ali eu nunca tinha sentido aquilo, né? Não sabia o que era aquilo. É só que já experimentou saber que é uma coisa que a gente sente. E a Rayane entra onde de novo?
Como é que foi? E aí, enquanto eu tava na minha mãe, eu voltei pra minha antiga igreja, né? E aí o Rafa falou assim, vamos lá na Arena Jovem. Eu falei, não vou não. Não, vamos. Eu falei, não, já tem minha igreja, né? Pra que eu vou na Arena? Aí decidi ir. E aí eu fiquei apaixonada, porque de uma igreja meio que tradicional, né? Pra algo muito assim, jovem, nossa, animação. E eu falei, nossa, isso é muito legal. E o Rafa lá... Mas eu não acreditei não, viu, mesmo? Demorou. Foi jogo duro mesmo. Foi jogo duro. Cachorro, mundinho de cobra, né? Eu falei, não, eu quero ver se essa mudança é só por mim ou se é por Deus. Porque se for por mim, você nem precisa ir mais. Ele falou, não tô indo por você não. Eu falei, então vamos ver o que vai dar. E aí a gente foi, e aí eu fui pra Sara. Aí eu vim numa conferência Somos Um. E aí eu fiquei apaixonada. Aí a pastora Úrsula falou assim, não, agora você tem que ir pro Revisão de Vidas. Eu falei, mas eu acabei de vir de um encontro com Deus. E ela falou... Aí eu fui pro Revisão de Vidas e eu acabei descobrindo que lá eu ainda precisava tratar muito mais coisas. E foi maravilhoso. São dos crentes, né? Todos nós crentes temos esse negócio. Mas vocês estavam juntos? No nível bom. Já tinham voltado? Assim, tava assim, mais ou menos. Volta, não volta, volta, não volta. Namorando. Na Você verdade... tinha o quê, 18? Quase 18 já. Quase 18. Nessa época foi outra época que pra mim foi muito forte, porque foi a época que eu tive que escutar, né, as minhas lideranças, né, e pra mim foi muito difícil, porque assim, eu já tinha passado, fiquei casado com ela, a gente já morou junto, e esse esperar pra mim era uma coisa muito forte, eu falava, nossa, mas por que isso, por quê? Era Só insuportável, era muito difícil. Muito Por muito custo, né? Por muito custo eu ouvi. E foi bom ou foi ruim? Graças a Deus, hoje eu consigo entender que foi muito bom. Foi bom pra você. Foi muito você bom. Sentiu que te trouxe crescimento. Com certeza. Porque a pessoa que eu conheci você lá atrás e a pessoa hoje, quanto por cento você mudou, Silvério? Nossa. Quem era o Silvério lá e quem é o Silvério hoje, né? Às vezes você, como esposo, o que você vê? É outra pessoa, é outra pessoa. Às vezes eu encontro com pessoas, bicho, na rua e eles me perguntam de algumas coisas assim, me trazem lembranças assim e eu fico me perguntando, caramba, era eu mesmo? Será que... Um choque de realidade, né? Tipo assim, nossa, como que eu vivia isso, fiz isso, né? Me inseri ali. Você não tinha muito futuro fora da igreja. Não mesmo. Você não foi pra um lugar além de 7 palmos aí, não. Com certeza. Eu sei, mas aí eu sei que a vida de vocês, o relacionamento de vocês foi, assim, vocês estão contando muito lindinho, tá bonito, assim. Mas eu sei que vocês tiveram vários momentos aí que vocês hoje mesmo depois que voltaram pra igreja, aí vocês decidiram... Foi bem conturbado. Casar. Sim. Depois de quanto tempo? Assim que a gente voltou, aí eu não queria, né? Falei, não quero casar. E aí o pastor Diogo sempre falava, você tem que casar. Eu falei, mas eu não quero. E aí eu falei, não, então vamos marcar a data. E aí Deus começou a abrir as portas e a gente foi ganhando muita coisa. Eu falei, bom, então Deus tem... Eu sempre tava ali, né, com o pé atrás. Aí eu falei, não, se Deus tá abrindo as portas, ele tem um propósito. Então vamos ver onde Deus quer chegar. E aí, quando foi chegando a época do casamento, é complicado, né? Muita briga, aí conta, e aí, meu Deus, o medo e insegurança de voltar a ser o que era antes. A única diferença é que vocês tinham líderes nessa época. Sim. Ajudaram vocês? Muito. Deram uma direção pra gente, né? O que fazer, o que a gente precisava fazer pra dar tudo certo no final. Esses medos antes do casamento vêm, né? Com certeza. Você ainda estava mais receosa ainda, que ficou com mais medo. Aí a liderança ajudou muito. Você te trouxe segurança e um pouco de confiança para casar. Me trouxe direção, me trouxe um norte, né? Quando você tá perdido, você procura eles e eles vão te nortear. Que bom. Você vê que... Porque, pessoal, muitas pessoas pensam que procurar ajuda é se expor, se humilhar, rebaixar. E procurar ajuda, nós estamos vendo claramente, já estamos provando a cada programa que quem procura ajuda, cresce. Isso é verdade. Quem procura ajuda vai mais longe. Vai, com certeza. Mas o que mais? Aí vocês casaram. Só que antes disso a gente tem que chamar um intervalo, né? A gente continua. Vamos de intervalo e voltamos já já. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui rindo que nós estamos fazendo umas perguntas aqui no meio do comercial aqui e descobrimos que o Silvério, você não foi assim, você não era assim meio toscão, não era à toa, né, Silvério?
Eu fiquei 8 anos no exército, né? E eu fui instruído lá de um jeito muito bem machista, né? Então essa questão, igual a gente estava falando, sobre instrução de outras pessoas, conselho de outras pessoas, isso pra mim era uma coisa que eu não aceitava. Mas isso eu acho que vem da tua família. Como Também. é que é a tua família? Na verdade, eu fui criado pela minha mãe, né? Meu pai, ele teve que sair de casa muito cedo, né? Já entendi. E... Tá, já falou tudo. Faltou a figura do pai pra poder te... É o que você tem você pode fazer diferente agora, né? Por Graças isso que Deus a deu quantos filhos? Homens? 3. Homens. Só homem. Oi. Deus é bom. Deus é bom. Você tá enrolado. 3 homens em casa. Agora você tem que fazer diferente, né? Com certeza, né? Fui instruído agora, né? Da forma diferente, né? De ser. No começo não foi muito fácil, né? No começo, às vezes, quando você entra na igreja, você fica pensando assim, poxa, mas não aprendi assim. Eu não cresci assim. Mas aí você vai tomando um pouquinho... Vai moldando. Você vai tomando um pouquinho Agora, na cara, né? Essa palavra. E tem um detalhe, são todos seus, Rayane? Não, só Então, mais novo. você tem um filho com ele que é Tenho. fruto do casamento de vocês depois da igreja, 6 Isso. anos. E ele tem 2 filhos antes. Isso. E como é que foi isso pra você? Muito difícil. Tio velho, né? Que São homem da- doido, gente. É de fruto de um relacionamento, da mesma pessoa? Como é que é? Não, são mulheres diferentes. Então ele nem era louco não, né? Não, Não, meu Deus. O que a igreja Quantos fez anos na você tua tem? vida, cara? Meu Deus. Quantos anos você tem? Quem te escuta não acredita, Quantos não. anos muita você tem coisa. hoje, seu velho? Hoje eu tenho 29. E seu filho mais velho tem quanto? 5. 5. Não é 8 não, é 5. 5. Tá certo. Meu Deus, Silvério, que história. Você... Quem conhece o Silvério não pensa que ele é assim. Viveu tudo isso tão novo. Você perdeu sua mãe? Perdi minha mãe, eu tinha 19 anos, né? Eu tava... Foi um pouco forte, né? Porque a minha mãe... Fala que te criou, só tinha ela. Na verdade, a gente morava de favor na Asa Norte, né? A gente morava de favor e a minha mãe era empregada doméstica lá e a gente morava num quartinho, bem... As coisas eram muito difíceis, né, pra gente. E quando eu entrei no exército, ela ficou um tempo no hospital, né? Praticamente 2 anos no hospital, né? Sim. E quando eu tava com 19 anos, eu recebi uma notícia, né? Tava trabalhando e falaram assim, olha, vem pra cá pro hospital que eu preciso falar com você. E quando eu cheguei lá, o médico me colocou numa sala e falou, olha, sua mãe, ela vai hoje e pra mim foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus, e Só agora? tinha só você de Só filho? era eu e ela. E pra mim assim, eu falei, nossa, e agora? Foi Porrada. uma bomba. Foi uma bomba. Pra mim foi um choque, né? Só tinha ela. Só tinha ela. E nessa época ela já não falava mais, ela ficava só na cama e eu falei, nossa. E assim. 19 anos de idade. 19 Aí que anos. você pirou, né? Por isso que você virou esse. Aí eu monstro tive que você morar, era. aí é que tá, né? Aí eu fui morar sozinho e eu aprendi tudo que não presta, né? Sozinho. E foi essa bola de neve. Até que seu primo te levou na igreja. Não, na foi um verdade, amigo. foi um amigo. Ah, um amigo. Um amigo. Que seu amigo te levou na igreja. O primo apresentou ela. Foi. Isso. Aí seu amigo te levou na igreja, e na igreja você começou a mudar tudo, restaurou o teu relacionamento. Meu relacionamento, eu era muito viciado também em cigarro, bebida. E pra mim, passar um final de semana sem beber, sem curtição, sem balada, pra mim era uma coisa que não se encaixava. E foi com a instrução dos meus líderes que eu fui percebendo que eu não precisava disso, eu não dependia Você disso. era maior do que isso. Muito maior. E no casamento vocês tiveram dificuldades? Muitas. No começo. Porque nesse vocês- meio tempo aí, é. você teve esses 2 filhos também. Um, né? Então, como é que foi isso? Essa confusão aí toda, que tá separado, largado, um peteco. Já tava meio na igreja, né? Assim, quando eu descobri, né, quando veio a bomba do outro filho, pra mim foi assim, nossa, mas tudo de uma vez, meu Deus, mas agora que eu tô reconquistando ela e tal. Você está reconstruindo sua mulher, ajustando na vida da sua igreja. Mas isso é a consequência Foi do pecado, não tem jeito. Isso que eu ia falar.
E eles têm 4 e 5 anos, então é tipo assim, realmente um perto do outro, mas pessoas Nesse momento eles diferentes. separaram. curtindo, né? Que ela voltou pra casa da mãe Foi dela naquele e ele momento. foi naquele casalzinho, arrebentou com tudo. Quando ele chegou na igreja, que ele começou a se alinhar, aí você quis reconquistar ela, aí você quis ajustar a sua vida. E aí era você por pensou- isso que eu não queria casar. Aí veio as consequências, vieram, que são os Você dois ficou filhos, sabendo mas também antes são uma de benção. casar com ela, Antes das de crianças? casar. Foi uma bomba, assim, a gente, véspera do casamento, aí Mas que hoje são uma benção. com certeza. Você está muito bem com eles. Graças a Deus, eu gosto muito deles. Os gurizadas estão tudo unidos. Você junta eles assim, aí eles... Uma bagunça só. E vocês hoje no casamento? Porque vocês ainda passaram dificuldade financeira, passaram Sim. problemas de relacionamento ainda, tiveram crises ainda depois de que casou na igreja? Sim, casamos na igreja. E as crises depois? Parou ou continuam Não. as crisezinhas ainda? É. Veio muito. 2 anos, né, amor? Acho que o primeiro foi o mais difícil, né? Porque tinha essa questão dos filhos, até se adaptar, problema com as mulheres, né? Eu não tenho filho, gente, filho não tem nada a ver, eles não tem, Pra não você, tem você culpa. está bem deles. Hoje sim. No Sim, começo pode. não. Foi muito difícil, precisei fazer muita cura interior, muito. Lógico. Porque era uma situação muito complicada, né? A gente já estava na igreja, já estava casando, já tinha casado, e aí problema financeiro, e início de casamento não é tão fácil, né? Apesar da gente já ter morado junto, mas agora era tudo novo, era uma realidade nova. Não tinha bebida, mas tinha problema financeiro, a gente não tinha dinheiro. Esse é o casamento. É a Os aprovação. perrenguezinhos pós-casamento, né? Os perrengues. E aí foi E a bem comunicação complicado. ainda tinha uns agarrados de vez em quando? Tinha muita briga, tudo era motivo de briga. Tudo. Mas por muita insegurança minha, às vezes, também. Né? Por eu ser tão insegura, por conta de tudo aquilo. Aí eu entendi que, na verdade, eu não tinha era perdoado. Aí eu cheguei à conclusão de que a errada toda era eu. Que bom! Isso é bom, você conseguiu enxergar isso. Porque muitas pessoas não conseguem. Elas persistem que elas não são erradas, que elas não têm. O problema não é elas. E quando você Engraçado. fez isso, quando você reconheceu, mudou o casamento? Mudou muito. Foi num workshop de casais e a Bispa Lúcia falando sobre brigas, né? E ela falou assim: para de culpar o seu cônjuge pelas suas brigas. Você escolheu ele. Você sabia que ele era assim. Então, se hoje você está passando por isso, a culpa é sua, não é do seu cônjuge. Olhe para a situação e veja que você pode mudar. Eu peguei aquela palavra para mim, eu agarrei e falei: vai ser a palavra da minha vida. E mudou a minha vida. E mudou o casamento? Mudou. E eu Muito entendi isso. que eu estava errada, que se eu tinha... Quando eu decidi casar, ele veio com essa situação e eu aceitei. Então eu tinha que aceitar e ver o que eu poderia mudar. Olhar pra dentro de mim e ver o que eu poderia fazer pra ser uma pessoa diferente. E eu mudei. Na verdade, nós dois, né, Bispo? Com Porque certeza. Não, você já mudando, Não, tá vendo com você, meu filho. Qualquer coisa que você mudar já era bom, entendeu, tio velho? Você, qualquer coisinha já tava bom, era bom. Porque o bicho era tão perigoso que já vou te falar uma coisa. Porque pra mulher aceitar um ogro que nem você, assim, você era uma coisa assim, um ser, bicho do mato, um né? bicho do mato, louco, doido, entendeu? Que vivia uma vida maluca. E ela querendo tudo certinho, querendo uma pessoa certinha. E cada vez piorava, porque você piorava cada vez que passava. Só que na igreja ajustou e você conseguiu, nisso mudou muito você. Muito. E o seu velho melhorou mais ainda, porque é impressionante, quando a mulher muda, O homem muda. o homem muda. Você observou isso? Outra pessoa, ele é outra pessoa. Engraçado, esses dias eu tava falando com uma discípula minha, eu falei, eu nunca imaginei que o Rafael poderia ser a pessoa que eu tenho hoje do meu lado. Eu nunca imaginei que ele se tornaria esse homem. Ó, Rafael, você ganhou hoje, hein? Você tá demais, hein? Mas o que acontece? É uma dica muito boa para as mulheres que estão em casa. Você tá falando aqui, Sim, eu não sei com para quem, certeza. quando elas eu quero valorizar esse momento, porque é muito importante que depois que você mudou, ele mudou. E o casamento tornou mais leve e mais saudável. Isso foi bom para você e foi bom para ele, porque ele mudou. Porque é impressionante como um homem muda depois que a mulher muda. A mulher rixosa, né, ela não vai pra lugar nenhum. A mulher que complicada, não adianta. Eu falo que a mulher ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição, porque se ela não se aceitar, se ela não se resolver seus conflitos interiores, porque é muito fácil culpar o outro, né? Ah, mais fácil culpar Mais o fácil outro, culpar né? o outro. E hoje vocês estão reestruturados,
com as crianças? Como está hoje? Hoje tá bem melhor, eu já me dou bem com os filhos dele. Aí eu tive um filho, o Miguelzinho, faz 2 anos. Miguelinho todo mundo já conhece. Que ele é uma bênção. A gente, na verdade, bispo, tudo mudou quando nós dois, né? A gente começou a ouvir um outro, né? Começamos a ouvir nossa liderança também. Às vezes a gente tava com um problema muito, a gente não continuava, né? Não dava andamento, né? Na discussão, a gente um ia para um lado, outro para o outro, falando, não, a gente vai se ajustar, vamos se ajustar. E a gente vinha, sentava com nossos líderes e a gente sempre ajustava. Disposição de mudança. Né? Porque assim, eu já tinha vindo de tudo destruído, tinha perdido tudo. E eu não tinha segunda chance. Eu não podia arriscar uma segunda chance. Era a única. Poderia ser pior. Com certeza. Mas você decidiu, pelo menos, dar certo. Com certeza. Você decidiu fazer uma história diferente da que você estava vivendo. E o casamento foi uma coisa que te sustentou. Porque você não tinha ninguém, você era sozinho, e o casamento te deu essa força para você fazer uma história diferente. E também, não só no casamento, trabalho, como homem também, né? E para seus filhos, né? Porque você não recebeu nada, né? Você não teve nada, não recebeu, agora você vai poder dar, você vai poder fazer diferente com eles. Mostrar para eles, né? O que eu não tive, mostrar para eles que pode ser diferente, mostrar para eles, dar a instrução que eu não tive para eles. Com certeza. Então, fechando aqui, como é que é hoje? Hoje você já faz dia da esposa, como é que é isso? Tem isso que vocês fazem da esposa, tem um dia que vocês saem vocês? Tem sim. Antes a gente não tinha, né? Ele não gostava de fazer, ficava todos. uma coisa meio obrigada, e eu ficava emburrada. Aí um dia eu falei, eu não quero que você faça. Não por obrigação, quero que você faça porque você gosta de estar comigo. Aí ele começou a entender que era importante pra gente, né? Ter esse dia, né? Esse momento separado pra gente. Aí agora, antes não tinha dinheiro, a gente fazia mais em casa, comia pipoca. Hoje vocês estão melhores. Graças a Deus. Né? Os dois estão trabalhando? Não, só ele. Só ele. Aí, assim, questão de dia da esposa, pra mim isso não era muito... Poxa, mas por que dia da esposa? Por que não dia do marido, né? Eu pensava assim. Só que aí depois eu fui entender, né? Que não é um dia da esposa, é um dia do casal. Isso mesmo. É um dia dos dois. E assim, toda segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia muito importante pra gente, porque a gente já... Porque o que acontece? Eu costumo falar pro pessoal nosso assim, dia da esposa, por que eu coloco o dia da esposa? Porque o dia que ela fica muito feliz, porque a gente leva ela pra sair, mas quem é premiado somos nós. Com certeza. Entendeu? O dia dela, mas quem ganha o prêmio somos nós. É só assim, é pra ela se sentir melhor e dar o prêmio. No começo eu fazia uma coisa meio obrigada, né? Mas aí depois eu entendi, né? Aí eu falei, não, se é pra ser bom, então vamos ser excelente. E o senhor já é fiel. Hoje, segunda-feira, não tem como, né? Às vezes acontece um imprevistozinho assim e fala, não, amor, não tem como, segunda-feira. Segunda-feira, então, vamos sair. Que bom. Então na missão, na igreja, amam o que fazem. Com certeza. Nosso propósito a gente sabe que o nosso casamento hoje, graças a Deus, o nosso propósito, ele nos mantém vivos também, né? A gente entende que nosso casamento é baseado também no nosso propósito, né? Amém. Eu faço dia da esposa, eu tenho 12 anos. Os meus líderes que me ensinaram a fazer isso há mais de 35 anos, eles têm 40 anos de casados. E Desde quando você... Quanto que eu furei? No início, assim, você não queria muito não. Eu meio não Silvério. queria, porque acontece, eu de Silvério no início, mas eu fazia. Eu já tenho 12 anos que eu faço. Tô fiel. Aquela, né? Depois o cara entende, né, bispo? É o prêmio, coisa. lembra do prêmio. Verdade. Dá certo. Mas é isso. Vamos dar oportunidade para você, Silvério, em rede nacional, uma declaração para Rayane, dizer o quanto ela é especial para você. Vamos lá? É contigo. Pode olhar, ficar de frente, pegar na mão, fica à vontade, irmão. Bom, eu sei que no começo eu não fui o homem que você sonhava, eu sei que a gente passou por várias dificuldades, mas eu queria dizer que você é muito importante para mim, que você passou muita coisa junto comigo. Você é a mulher que Deus preparou para mim, então eu queria te agradecer por tudo, em rede nacional, dizer que eu te amo, dizer que você é a mulher que Deus guardou para mim. Eu te amo. Ah, também.
É isso aí. Obrigado, Silvério. Obrigada a Obrigado. vocês. Pessoal de casa, mais uma vez, nós encerramos mais um programa Amor Diário. Exatamente. Fique com Deus até o nosso Tchau. próximo programa. Tchau, tchau.